Vamos lá, pessoal, dessa vez um vídeo extremamente importante também. Olha só, encontramos aqui então a nossa série sobre os sinais do fim dos tempos da volta do Messias. Estamos no ponto 5, onde diz aqui a restauração de Israel e eventos geopolíticos. Coloquei esse título aqui, esse subtítulo, na verdade, para a gente explanar então Ezequiel agora 38 e capítulo 39, sobre Gog e Magog. Muitas pessoas ainda não sabem o que é isso. E enquanto eu vou abrindo o texto aqui, você já vai deixando o like para fortalecer o canal. Vamos lá então, Ezequiel 38 vai marcando, é muito importante, muito profético isso aqui e cheio de detalhes. Então, sinais da volta do Messias e do fim dos tempos. O que vai acontecer antes? Vai acontecer isso aqui. Ó. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, ou seja, o Criador falando com o profeta Ezequiel. Ezequiel relatando tudo isso. E o Criador disse assim para Ezequiel, verso 2: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, ou seja, se vira contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele. Veja, aqui pessoal, está falando príncipe de Ros, é um homem. Terra de Magog, é uma região específica na terra. Gog e da terra de Magog são pessoas de determinadas terras que estão perto de Israel. Está falando aqui de Meseque e Tubal. Aqui você pode já entender que faz alusão a algumas terras, como Turquia, Irã, Sudão, Líbia e possivelmente até Rússia, segundo alguns teólogos. Então veja, vai acontecer uma coisa bem complicada nessa região antes do tempo do fim. Uma grande guerra. Verso 13 diz assim: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Ou seja, o Criador é contra eles. Então, basicamente, eles têm uma crença, uma religião, talvez, que é contra os princípios do Criador, correto? Exatamente. Tá? Você já vai entendendo, né? Verso 4. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo. E não, pavês não é aquele doce que você acha que é para comer, não, tá? Isso aqui são instrumentos de guerra. Empunhando todos a espada. Isso aqui tudo é instrumento de guerra, cara. Armas, exército, guerra. Vai haver guerra naquela região pesadíssima. Persas e etíopes e Put com eles. Veja, esse Put aqui não é o Putin, tá? É outra coisa. Todos com escudo e capacete. Ou seja, tá falando aqui daquela região, tá? Região dos persas, que é o que? Líbia, Irã e aquela região ali. Verso 6. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Veja, que é o Criador mesmo que está preparando isso. Ele falou que vai puxar como um anzol, com um anzol, pelo queixo. Porque é profético. 7. Prepara-te sim, dispõe-te tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo, assim diz o Senhor Deus. Naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio, más intenções e más ações. Dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Ele vai agir covardemente, né? Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Eles vão querer usurpar e roubar tudo, né, das pessoas. Sabá e Dedã
E os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores rapazes te dirão. Vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos? 14. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog. Assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, período, tá, final tribulação, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte. Veja, quando ele já fala aqui, ó, a localização, cara, o norte, ao norte de Israel. Aqui está partindo de um ponto de visão de Israel. Então, do lado do norte, ou seja, ao norte de Israel. A invasão que vai acontecer contra Israel vai vir do norte principalmente. Mas ele vai juntar mais pessoas para atacar Israel, tá? Porque no futuro Israel vai estar sitiada. Mas o problema mesmo vem do norte de Israel. Tá? Tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. E quem é que está ao norte de Israel, pessoal? Bem ao norte de Israel é Turquia. Tá? Fiquem de olho na Turquia, tá? Verso 16. E subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Veja, como nuvem, vários exércitos, várias pessoas vão querer acabar com Israel. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Por quê? Porque vai acontecer igual, basicamente, aconteceu com os egípcios, né? O Criador vai mostrar sua glória derrotando esses povos. Tá? Eles vão tentar invadir, na verdade eles vão invadir Israel. Vai ter um princípio de guerra lá, sim. Muito pior do que está acontecendo agora, tá, pessoal? Só que eles não vão prevalecer contra, tá? Eles vão matar alguns, tá? Porque a Bíblia fala que ele prevaleceu, o anticristo ele vai prevalecer e vai fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. Só que não vai ser todos. Bem no finalzinho o Criador vai interferir. Verso 17. Assim diz o Senhor Deus. Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Ó. Já está profetizado que Israel vai ser invadido. Tá? Povos vão fazer guerra contra Israel. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha ira ou indignação será muito grande. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Vai haver muitas guerras lá, cara. Muito pior do que está acontecendo. De tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. E os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Isso aqui, o grande terremoto que vai acontecer, conforme está lá em Apocalipse também. Tá? Vai acontecer um grande terremoto. Esse terremoto vai ser causado pelo próprio Criador, tá? Para dar cabo, né, cumprir essas profecias e acabar com tudo mesmo, né? Olha só, até os peixes do mar, meu irmão, aves do céu. Então, nesse momento aqui, nesse versículo, a terra inteira vai ser abalada, né? Chamarei contra Gog a espada, a guerra, né? Em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Olha só. Vai ser uma loucura aqui, né? Provavelmente, aqui Israel vai estar aliado, e é aliado dos Estados Unidos, né? Provavelmente Japão vai estar aliado de Israel, então vai haver uma guerra aqui gigantesca. Você imagina, cara, Estados Unidos, Israel, Japão e talvez algum outro país aliado de Israel contra todos aqueles outros países, né? Cara, que estão em volta de Israel ali. É basicamente isso, cara. Vai ser um negócio bem terrível, cara. Então vai ser uma guerra realmente mundial. Tá? Isso aqui é a terceira guerra mundial, pessoal. 22. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante e grandes pedras de saraiva,
fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Veja, o Criador aqui tá falando de erupções vulcânicas, porque fogo e enxofre remete a vulcões, mas também não só isso, né? Às vezes fogo e enxofre também pode referir-se a munição balística de guerra, né? Bombas e tudo mais. Então, a chuva de pedra, grandes pedras de Saraiva. Isso aqui remete pode ser erupção vulcânica. Chuva inundante. Peste. Vai ter doença junto, cara. Pensa tudo junto. Doença, peste, guerra, fome, fogo, terremoto, tudo ao mesmo tempo, cara. Vai ser isso aqui. Tá? Bem no final da tribulação vai acontecer aqui, especificamente naquela região lá de Israel, em volta de Israel. 23. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Olha só, é o credor, no fundo, que vai destruir esses povos ímpios que se rebelam, né, contra o povo judeu especificamente. Deixa eu ver aqui, porque depois tem o capítulo 39 também de Ezequiel, e o 39 é inteiro também. Então tem mais coisa aqui contra. Eu acho que eu vou ter que ler junto para a gente manter o contexto, né? Então vamos lá, só vou tomar uma água aqui. Porque tem mais coisa. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e disse: assim diz o Senhor, né, o Criador: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Fartei que te volvas e te conduzirei, fartei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Olha só, olha o que está acontecendo aqui. Ó. Quem é que está veja o que a Bíblia diz. Sério. Nós vimos o versículo anterior, do capítulo 38, que isso aqui está tudo sendo feito e permitido pelo próprio Criador para engrandecer o nome dele, para vindicar a sua santidade e mostrar que ele é o Criador, o Senhor, Todo-Poderoso. Porque é ele que vai derrotar esse exército. Mas veja no verso 2 do capítulo 39. Fartiei, ou seja, o que é fartiei? Não é se fartar, comer nada de alimento, não. Vou fazer você. O Criador vai fazer a pessoa fazer alguma coisa. Ou seja, ele vai fazer com que o Gog se volte e seja conduzido. Ó, te conduzirei para subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tá entendendo, meu irmão? É o próprio Criador. Tá aí a soberania divina. Tá? Verso 3. Para quê? Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Ele vai desarmar quem vai atacar Israel. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e toda a espécie de aves de rapina, e aos animais do campo, e te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Decreto divino, meu. Ó. Cairás em campo aberto. Por quê? Porque ele vai perder a guerra por causa do livre-arbítrio dele? Algum israelita vai matar ele por causa do livre-arbítrio? Não, é por causa que o Criador falou mesmo. É porque eu falei. Isso aqui, meu irmão, é soberania divina, tá? Então, cadê livre-arbítrio aqui, cara? Tu acha que é por livre-arbítrio que os povos vão querer invadir Israel? Ali, ó, no tempo do fim? Não, cara. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Ele que vai fazer cair fogo, meu irmão, sobre as nações ímpias. Farei conhecido o meu santo santo nome, no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Veja, é ele. Tudo acontece, meu irmão, em prol dele. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia de que tenho falado. Isso aqui, meu irmão, é Antigo Testamento, cara.
Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças. Farão fogo com tudo isto por 7 anos, rapaz. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, saquearão aos que os saquearam e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor. E eu desconfio, veja, apenas desconfio, que esses 7 anos aqui não sejam literais, porque essa guerra profética aqui, ela é para acontecer no final da tribulação contra Israel. É quando Israel vai estar sitiada. Então, como assim por 7 anos? Então, como isso aqui é Ezequiel, é uma linguagem profética, isso aqui também não é literal, ó, não vai ter arco, flecha, bastões de mão, Tá? Isso aqui é a linguagem do Antigo Testamento. Tá? Você traduz isso aqui tudo por metralhadora, fuzil, helicóptero, bazuca, tá? Tanque de guerra, tá? Então esses 7 anos aqui deve ser um período, sei lá, cara, talvez uma semana, né? Pode ser. Verso 10. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Ah, tá, já li isso aqui. Naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o Vale dos Viajantes, ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão o Vale das Forças de Gog. Isso aqui é uma região, né, pessoal, que é onde vai haver a guerra. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los, para limpar a terra. Veja, 7 meses, né? Sempre o número 7. 7 anos, 7 meses, que é o quê? Em linguagem profética, o número 7 ele tem um valor de completude, ou seja, por um tempo específico, né? Mas eu sei lá, cara, 7 meses, se isso aqui é no final, como é que vai durar 7 meses? Então, até limpar a terra, né? Se o Messias já vai voltar logo, por isso que é bem difícil essas profecias aqui, você só vai entender essas profecias quando o Messias voltar, meu irmão, tá? 13. Sim, todo o povo da terra o sepultará. Se-lhe-á memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor, ou seja, na volta dele, tá? Serão separados homens que sem cessar percorrerão a terra para sepultar os que entre os transuentes tenham ficado nela para a limpar. Depois de 7 meses iniciarão a busca. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no Vale das Forças de Gog. Olha só que loucura. Também o nome da cidade será o das Forças. Assim limparão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus. Dize às aves toda espécie e todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós sacrifício grande nos montes de Israel. E comereis carne e bebereis sangue. Para falar para as aves, de tanta gente morta que vai ter, as aves vão comer e beber o sangue, cara. Imagina o urubu aqui, vai ter de monte. Corvo. Comereis as carnes dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra. Nesse momento aqui, cara, já é o final da tribulação, porque vai ser o fim dos poderosos da terra, tá? Dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, bebereis o sangue até vos embriagares. A minha mesa, vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros e valentes todos os homens que guerra tiverem. Manifestarei a minha glória entre as nações, todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Desse dia em diante. Aqui é que o povo de Israel vai reconhecer mesmo, né? Vai reconhecer na volta do Messias. Porque eles vão ganhar aquela guerra, né? Saberão as nações... porque assim, pessoal, o que acontece? Existem judeus messiânicos que já creem no Messias. Mas ainda existem muitos de Israel, muitos judeus que ainda estão endurecidos. E eles não creem. Então, mas aqui no versículo 22, aí eles vão crer. Os da casa de Israel, naquele dia em diante, saberão que eu sou o Senhor. 23. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio.
porque agiram perfidamente contra mim, e eu os escondi deles o rosto. E os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos eles caíram à espada. Tá vendo? Alguns, pessoal, né, israelitas, vamos dizer assim, foram entregues aí aos adversários. Por quê? Porque agiram perfidamente contra o Criador. Segundo a sua imundícia e as suas transgressões, assim me houve com eles e escondi deles o rosto. O Criador não os aceitou, né? Alguns deles, né? Por isso que alguns foram endurecidos, né? Portanto, assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó. Olha a misericórdia do Criador. Quem é que busca o seu povo? O Criador, meu irmão. Quem é que escolhe? O Criador. Ele vai mudar a sorte de Jacó. E me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Olha, é a misericórdia do Criador que faz as pessoas serem salvas, e não seu livre-arbítrio, e não você. Tá? Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim quando eles habitarem seguros na sua terra sem haver quem os espante. Está falando aqui, pessoal, né, da restauração já de Israel, né, final. Quando eu tornar a trazê-los de entre os povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações, saberão que eu sou o Senhor seu Deus quando virem que eu os fiz para o cativeiro entre as nações, fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Último, já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Ou seja, isso aqui, meu, é um período final, bem final, já entrando para o reino milenar, né, do Messias, creio eu. Então, essa restauração ainda de Israel ainda vai acontecer. Mas para isso ainda primeiro o anticristo tem que aparecer e tal, todas essas guerras têm que acontecer e muito mais. Então, né, é interessante isso. São sinais da volta do Messias, tá? O próximo vídeo será então sobre Zacarias. Temos algumas passagens aqui em Zacarias para a gente abordar nos próximos vídeos, então não perca. Se você gostou, deixa o joinha, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho, me siga nas redes Romulo Marasquim, no Instagram, Telegram. Que Deus abençoe. O link para a playlist completa, primeiro comentário fixado no topo. Abraço.